Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente que começa agora. A nossa entrevista hoje é com o professor Gessé Marques Pavão, coordenador do projeto Oceanos de Plástico, que é desenvolvido pelo Centro Universitário SESMAC por meio do Programa de Pós-Graduação em Análise de Sistemas Ambientais. Tem a participação de 60 pesquisadores de diferentes estados brasileiros e além da participação de 2 instituições internacionais que vão pesquisar pelo período de 3 anos sobre os plásticos e suas consequências no meio ambiente. O marco zero desse projeto foi lançado na semana passada, na Semana do Meio Ambiente, e eu gostaria de saber do professor como ele classifica essa iniciativa de cunho científico aqui em Alagoas. E obrigada antecipadamente por estar aqui conosco. Muito obrigado pelo convite, Gorete. É um grande avanço que a sociedade alagoana vai experimentar nos próximos 3 anos, encabeçado pelo Centro Universitário SESMAC, o qual este ano faz 50 anos de existência e é brindado com este projeto que a aprovação aconteceu ano passado, mas o termo de outorga ele só foi possível assinar este ano e, como você falou, são 60 pesquisadores que se debruçarão ao longo de 36 meses pesquisando a interação do plástico com os ecossistemas e entender como esse plástico vai parar nos oceanos. Uma vez que nosso modo de vida hoje, rápido, ligeiro, faz com que a gente consuma plástico sem perceber. No nosso dia a dia, a gente utiliza plástico de todas as maneiras. De que forma a gente pode mensurar a chegada do plástico em abundância? Há números que identificam a importância de se preocupar com essa quantidade de plásticos nos oceanos, professor? A chegada do plástico, ela é do século retrasado, né? E só se efetivou pós-Segunda Guerra e, mais especificamente, já no século XXI, em 2005, mais da metade do plástico que existe hoje foi entre 2005 e 2023. Há esse marco temporal, não é? Há esse marco temporal e hoje o Brasil é o 4º maior produtor de lixo plástico do mundo, ficando atrás de China, é um país super industrializado, e ficando atrás dos Estados Unidos. Os aterros sanitários fazem parte podemos entender assim, de uma época, né, no tratamento de lixos de diversas finalidades, mas nesse sentido tem que se partir para novas ideias de eliminar o plástico do convívio ambiental. Né? A reciclagem é a segunda melhor alternativa. A primeira seria a diminuição do consumo. Não é de se esperar que lixo plástico sejam destinados a aterros sanitários. Isso já foi comprovado que diminui a vida útil de aterros de 10% a 20%. Né? Isso repercute em alguns anos em que o aterro vai ter a sua vida útil. Sua finalidade, né? É isto. O que deve ser direcionado para aterros sanitários são produtos inservíveis, que não sejam resíduos que podem ser utilizados como matéria-prima. Mas a produção de plástico, ela acelera demais os efeitos das mudanças climáticas, porque há uma corrida muito grande pelo petróleo, e todo produto plástico é derivado do petróleo. E como existem conglomerados multitranslacionais envolvidos no processo, interesses econômicos, sobretudo. Políticos, divisas entre países. Então, esta moeda ela fala muito mais alto do que a sua própria consequência ambiental. Pois é, professor, aparentemente não seria mais fácil, digamos assim, para a ciência investir na criação e na universalização, né, de um produto totalmente biodegradável para substituir o plástico? Ou não existe essa possibilidade, pelo menos a curto prazo? Veja bem, Gorete, o plástico ele é um produto que foi desenvolvido para ter uma longa duração.
Isto é o calcanhar de Aquiles dele, porque como ele dura bastante, ele cumpre o processo, só que o plástico de uso único que é o problema. Copos descartáveis, qualquer um de nós já consumiu pelo menos 2 ou 3 ao esperar um atendimento médico. Ninguém se incomoda. Não tem a cultura Exatamente. de usar um copo durante aquele período. Né? É. E a reciclagem hoje, ela não é suficiente. Não existe financiamentos à altura do que é consumido. E acaba que os recicladores que ficam na linha de frente, eles são mal remunerados e o quilo do plástico é irrisório quando você compara ao quilo do metal, como o cobre, como o alumínio das latas de refrigerante, por exemplo. Então não existe um valor agregado na cadeia do plástico. Por isso que a reciclagem não é e nem vai ser a única alternativa, mas e sim uma das prerrogativas para atenuar o que existe hoje. Pois bem, diante dessa situação que ela tende a piorar a cada ano, não é? Porque a quantidade de plástico aumenta na circulação das pessoas. Eu pergunto, o projeto Oceanos de Plástico, como surgiu do ponto de vista da academia, né? E de chegar à população? Qual é a meta colocada nesse aspecto? A inquietação como cientista, como pesquisador, ela sempre esteve dentro de mim, né? Então, eu saí daqui muito jovem, fui ascender minhas aspirações e conseguir meus títulos. E quando Que são muitos, viu, professor? Obrigado. Eu não tive a condição porque era uma folha inteira, uma folha de ofício, digamos assim. Parabéns. Muito obrigado. E a inquietação ela aconteceu ao me deparar com as praias lindas e maravilhosas aqui do nosso estado, né? Nós somos cartão postal para todo o mundo. E ao ver que após o período de férias, nossas praias ficam sempre muito sujas, né? Com plásticos e outros resíduos, me deparei com essa situação que me incomodava. Então eu comecei a pesquisar editais que tinham compatibilidade com a minha necessidade de pesquisar o plástico e encontrei um pelo CNPq, o qual dizia que eram pesquisas emergenciais e prontamente reuni 60 pesquisadores e ressalto um número importante que é a equidade de gêneros dentro desse projeto. Nós somos 61 pesquisadores, mais precisamente, porque na conta não contei comigo, eu contei com os pesquisadores. Então são 31 do gênero masculino e 31 do gênero feminino. Uma paridade incrível. Uma paridade incrível, uma equidade de gênero fantástica. Provando, né, que as mulheres estão se interessando, há um crescimento muito grande pelas mulheres na ciência, principalmente em ciências exatas da natureza. E fazemos esse time de gêneros e pesquisaremos sobre os plásticos durante 36 meses. Esses alunos, digamos assim, né, podem ser considerados, não é? São da universidade, também são todos do SESMAC? Todos do SESMAC. Nesse sentido, qual foi o pré-requisito para a participação? Bom, dos pesquisadores foi a ascensão dentro das carreiras, alguma pesquisa relacionada a plásticos, não só no ambiente marinho. Isso foi um requisito. E para os estudantes que fazem parte desse grupo, a seleção aconteceu com o seguinte formato. Tinham que ser estudantes entre o 2º período e o 8º período, né? Não precisavam ser nem muito iniciantes, nem já saindo, e eles teriam que ter os coeficientes de nota padrão, né? Padrão média da instituição, para que pudesse fazer parte. E hoje, dentro desse quadro de estudantes, 16 deles fazem parte da empresa startup Polyconcrete, a qual tratará todos esses resíduos na transformação desse plástico, que era um lixo, a passar a ser
artefatos de concreto com destinação adequada destes resíduos. Pois mais na frente da entrevista nós vamos falar sobre o papel dessa empresa no sentido de viabilizar o projeto, né? Eu pergunto, em relação à questão do plástico chegar aos oceanos, né? Como mensurar quantitativamente, professor? Olha, isso é uma questão, né, que o projeto vai tentar correr atrás, na verdade, que não existe essa resposta. Muito se diz de falhas no processo de reciclagem, muito se fala na baixa rotatividade da logística reversa que o plástico apresenta, baixos valores pagos por quilo de plástico. Hoje, o plástico mais nobre que existe na cadeia é o PET, são a parte das garrafas e outros utensílios que conhecemos, e este plástico ele é almejado pelas indústrias automobilísticas para os componentes internos do carro, exatamente. Os outros plásticos, eles começam a cair em procura, chegando ao que a gente entende hoje como aquele plástico que tem aquele fundo prateado, que tem nas indústrias de salgados e para manter a estrutura do produto intacto, né, longe das variações atmosféricas. Este é o grande problema, porque se faz muito desse plástico, que ele protege o alimento, só que a reciclagem, eu não vou dizer que é zero, mas é perto de zero, porque não existe indústria hoje no Brasil que consiga reverter esse plástico e ele está indo parar nos oceanos por falta de procura. Como ele chega a parar nos oceanos? Esse caminho, como é feito e se há já os indícios que levam a essa comprovação e o fato de que o plástico não vem só da garrafa PET, né? Não vem, ele vem até do manufaturado, do tecido. Exatamente. Também. Né? Como o senhor poderia descrever melhor? Os caminhos são muitos. Esse plástico que a gente vê, que é o visível, ele vem através da proximidade dos oceanos e dos corpos hídricos das comunidades que moram próximo delas. Muitas delas, por falta de conhecimento mesmo, não existe essa preocupação em descartar o lixo de forma correta. Existem bairros que são carentes ou é inexistente a coleta seletiva. Tá? Até em áreas nobres, né? Áreas nobres, Este é um problema. O grande problema, na verdade, Gorete, que é o que vem tirando o sono de muitos pesquisadores, inclusive os nossos, né, dos nossos pesquisadores, são os micro e nanoplásticos que vêm a partir de partículas como a nossa roupa, por exemplo. Grande parte do vestuário de um ser humano é de poliéster. E essa fibra, que é um nylon, advém do plástico. Advém do plástico. Então, quando se processa a lavagem das roupas, a nossa roupa fica limpa, só que a água que lava estas fibras, elas estão todas contaminadas. Com componentes plásticos. Com componentes plásticos que são impossíveis de serem tratados por qualquer empresa. Então, assim, esses plásticos, 90%, eu ouso até dizer, eles são invisíveis e já estão na cadeia trófica, nos alimentando toxicamente, porque todos nós aqui, né, moramos na beira da praia, nos alimentamos de peixes, crustáceos, então todos esses indivíduos estão contaminados com plástico. A saída exige uma preocupação, digamos assim, mundial, né? É algo setorizado, digamos. Isso. Existe um atlas do plástico, né, que foi fundamentado e idealizado pela Fundação Henrik Bowles, tá? Que traz um movimento chamado Break Free from Plastic, ou seja, fique fora do plástico. Né?
É um movimento que está reunindo mais de 1.500 instituições a nível mundial, inclusive a WWF, a World Wildlife Foundation, é uma das mais importantes. A outra, a Greenpeace, faz parte desse Fique Fora do Plástico, né? Porque não existe mais hoje cabimento de pesquisas serem mal direcionadas na busca de respostas que sejam a favor de alguma indústria, porque isso existe, né? A maquiagem dentro do processo por alguns pesquisadores em ludibriar, ou seja, encobrir o que de fato existe por trás do plástico. E a gente a cada ano toma mais conhecimento sobre essas situações, né? Elas se repetem, né? Professor, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. Em Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor Gessé Marques Pavão, coordenador do projeto Oceanos de Plástico, que está sendo desenvolvido pelo Centro Universitário SESMAC por meio do Programa de Pós-Graduação em Análises de Sistemas Ambientais. Tem a participação de 60 pesquisadores de diferentes estados brasileiros, além da participação de 2 instituições internacionais que vão pesquisar pelo período de 3 anos sobre os plásticos e suas consequências no meio ambiente. Para a saúde da população mundial, o que representa o plástico hoje, professor? Veja bem, Gorete, o plástico, como eu falei anteriormente, foi um advento importante da velocidade de consumir produtos e descartar suas embalagens pelo simples fato de isso ser dinâmico. A praticidade. A praticidade. A evolução da praticidade. Exatamente. Né? Não é muito distante do que eu vou comentar, mas em 2020 ficamos assim extasiados com o tamanho de uma pandemia, né? A velocidade da propagação desse vírus Covid-19. E os produtos de uso único atuaram combatendo fortemente o vírus. Né? Então, você não tinha muitos produtos que eram uso frequente, porque uma vez você usando, você podia estar contaminado, e aí a diminuição na virulência do patógeno se deu pela velocidade com que as indústrias de plástico produziam embalagens, né? Máscaras, por exemplo, né? Milhares e milhares de máscaras por todo o mundo foram produzidas, e isto vem através dos tecidos que levam plástico em sua constituição. Então, o plástico não é um vilão, tá? Então, a gente não deve tê-lo com essa denominação, mas as pessoas administrando o plástico, estas sim têm consciência e podem responder. As respostas da sociedade, como se pretende dialogar com a sociedade sobre o projeto Oceanos de Plástico? O projeto ele está elencado com 3 anos de existência, esse pontapé inicial. Então, a cada ano, iremos fazer workshop, divulgando os principais resultados, né, em audiências públicas. Este ano, o primeiro workshop do projeto, ele acontecerá diretamente da África do Sul, em um evento de produção mais limpa, né, o segundo workshop internacional de produção mais limpa, e de lá eu mesmo conduzirei um painel sobre mudanças climáticas e o uso do plástico a nível mundial. Nesse contexto, só um parênteses,
nesse contexto, o uso, né, do plástico, o que dizer antecipadamente? Olha, o uso do plástico, ele é necessário na nossa atual condição, século XXI, tudo muito dinâmico. O ideal seria diminuir o consumo, seria diminuir forma de consumo de uso único. Essa é a principal barreira que a gente tem que ultrapassar. E a segunda parte é investir mais em reciclagem, destinação final correta, adequada, que não seja nem aterro sanitário e que não seja a incineração. Porque uma vez os gases tóxicos que são emanados do processo de incineração alteram a constituição molecular da atmosfera, aumentando CO2, né? A sensação térmica e migrando o nosso globo, né, o nosso planeta, a nossa casa. É a nossa casa, que só temos essa, né, a sensações térmicas acima de 1,5 graus centígrados. Né? Então, a ideia é que este quantitativo de gases de efeito estufa seja atenuado com o consumo consciente, com o break free from plastic, que é o movimento, né, uma adesão em massa, a partir desses dados que a gente conversa por aqui, e um uso mais sustentável, né, adequado do plástico de uso único. Pois é, o senhor falou aqui na utilização do plástico em outras vertentes, e vertentes econômicas, na construção civil, por exemplo. O que legitima a participação de engenheiros, arquitetos e designers na composição desses estudantes ou profissionais que estão no projeto? Exatamente. A indústria da construção civil, ela consome muito recursos da natureza, principalmente areia e brita. Sabedores disso, nós criamos uma atmosfera de empreendedorismo dentro do Centro Universitário SESMAC, em parceria com o Oceanos de Plástico, esse projeto grandioso que vai mostrar os caminhos ou vai tentar vincular as causas dessa poluição. Trouxemos esse ambiente de empreendedorismo agregando plástico no processo de criação de artefatos de concreto, substituindo a areia e a brita em percentuais crescentes. Isso dá um certo, a longo prazo, um equilíbrio, não é? Isso dá um ânimo para nós todos, né? Porque sabemos que os recursos da natureza são finitos e que alternativas são necessárias, são providenciais, são para ontem. E nós, do Centro Universitário SESMAC, através do programa de pós-graduação em análise de sistemas ambientais, estamos um passo à frente disso, trazendo esse ambiente de empreendedorismo, agregando os estudantes das engenharias, né? Engenharia civil, design, arquitetura, transformando a mentalidade desses estudantes, né? Trazendo à tona as questões do desenvolvimento sustentável, da logística reversa, da economia circular, que é uma coisa extremamente importante. Trouxemos isso para dentro do SESMAC e criamos a Polyconcrete. O que dizer do material? O senhor trouxe uma amostra aqui do material. Isso. Né? Eu gostaria que o senhor falasse sobre essas amostras. Yes. Bom, Gorete, isso aqui são objetos que levam na sua constituição plástico oriundos do oceano. Isso aqui que está na sua mão é um protótipo de saboneteira, a qual leva em torno de 60% de plástico em sua composição. Impressionante como não se percebe. Não se percebe. Você vê o acabamento, é um acabamento rústico, porque como se trata de um protótipo, então a gente ainda está trabalhando design, estamos trabalhando a forma, forma de conquistar o consumidor. Então, olhando aqui, a ideia é deixar o plástico aparente. Então, o que você está vendo aí é um rótulo possivelmente de um refrigerante. Impressionante. Isso aqui são artefatos de concreto que não tem capacidade de estruturação, mas quando a gente trata
de artefatos de concreto para suportar cargas, aí nós temos os pisos intertravados, né, que são acoplados um ao outro, né, e eles conseguem ter aí uma substituição parcial entre 10% e 20% da própria areia e da brita, alcançando resistências a partir de 30 MPa, ou seja, 30 megapascal é o que a nossa norma brasileira exige para alguns tipos de pavimentos. Então, este pavimento aqui, este paver, como a gente fala, ele pode suportar a passagem e o tráfego de pessoas, de bicicletas, de carro e de alguns caminhões. Altamente resistente. Altamente resistente. Então, nós estamos desenvolvendo isso com o lixo plástico oceânico que é recolhido através das pesquisas do projeto Oceanos de Plástico. É impressionante, né? Imaginar que até então não se tenha tido esse olhar sobre o aproveitamento do plástico nessas áreas. O que dizer sobre essa questão? Falta mesmo interesse, porque as indústrias, na verdade, como elas são indústrias muito conservadoras, a ideia de agregar algo que não seja areia, brita e cimento mexe um pouco com essa capacidade de mudança. Mas isso também inclui investimento, não? Inclui investimento, inclui pesquisa, inclui mais grupos adeptos a isso, mas... É a tendência, né, professor? Olha, o ambiente pede socorro, né? Os ecossistemas estão à beira de um colapso, então são iniciativas como essa que amenizam esse grande impacto causado por nós. Agonizantes, né, estão os sistemas. Aí eu pergunto, é possível identificar plástico, a composição do plástico em algas marinhas, por exemplo? Gorete, isso é uma pergunta bastante importante, uma vez que a ausência de dados ainda é comprovada. Não temos nada muito claro, nada muito nítido que esse plástico ele penetra nas células, ele faz parte da composição. O que a gente vê, por exemplo, em tartarugas, em alguns peixes que morrem por entalamento dos plásticos, esses mesoplásticos visíveis, eles já são comprovados. Agora, como esse microplástico ele entra na cadeia respiratória de alguns animais e vai ser depositado em tecidos, em músculos, é o grande desafio de nós pesquisadores, tentar entender como isso acontece. É porque a imagem de um animal que morre engasgado por uma garrafa PET, alguma coisa nesse sentido... Sacolas plásticas. Exatamente. São cenas impactantes, mas o que há por trás daquilo que a gente não vê, como o senhor já falou, é muito maior. Né? É muito maior e vou dizer a você e a todos os telespectadores, são as cenas de próximos capítulos que a nossa sociedade passará, porque os microplásticos eles já são encontrados em seres humanos há algum tempo, já existe essa pesquisa, e como eu falei, o microplástico ele está em todos os cantos, ele está no ar, ele está na água, ele está na água dos efluentes, eles estão nas placentas das mulheres grávidas. Constatados cientificamente. Eu estive ontem em um seminário e foi abordado esta temática, onde uma pesquisadora colombiana trouxe dados inéditos de algumas pacientes que foram para o hospital e tiveram suas placentas doadas para esse grupo de pesquisa e foi investigado a presença ou ausência de microplástico. Então, constatação da presença de microplástico. Foram constatados microplásticos na placenta, tanto sobre o tecido da placenta, quanto entre as células da placenta. A constituição das células. Isso, mas um fato inédito foi apontado. Não ficou comprovado pelo estudo inicial que esse microplástico ele traria algum tipo de anomalia celular, mas também ficou
ficou uma lacuna de como esse microplástico ele conseguiu adentrar as células. Então, isto é inédito. É coisas assim que ficamos impactados. Ainda como pesquisadores, que já vimos muitas coisas, isso aí ainda é muito impactante. Certamente, professor. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. 1 minutinho só. Estaremos de volta. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o professor Gessé Marques Pavão, coordenador do projeto Oceanos de Plástico, desenvolvido pelo Centro Universitário SESMAC. Professor, estamos falando de uma ação inovadora, complexa, né, e ampla, que beneficia a sociedade e acredito que tende a mudar comportamentos também da sociedade. Toda a ciência, na sua execução, exige investimentos. Qual é o investimento feito nessa pesquisa, nesse trabalho? Gorete, investimentos importantes e necessários para que a pesquisa consiga atingir os resultados solicitados, não por mim, mas pela sociedade. O CNPq, através de um edital Petro, vinculou uma quantia para que a gente consiga desenvolver durante 3 anos de mais de R$1.320.000, para a gente em 3 anos comprar equipamentos, pagar pessoal de campo, participar de eventos, organizar eventos e agradecer a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de Alagoas, a FAPEAL, em nome do professor Dr. Fábio Guedes, que encampou o projeto Centelha 2, o qual a Polyconcrete foi contemplada com dinheiro de subvenção econômica possível de executar em 1 ano todas as atividades da empresa e foi vinculado a este projeto mais R$26.500 em bolsas para contratação e pagamento de pessoal, profissionais, bolsistas, alunos, e também não poderia deixar de agradecer ao Sebrae Alagoas, por intermédio do projeto Startup Nordeste, que vinculou bolsas de pesquisa para os sócios da empresa Polyconcrete, que é uma startup que trabalha com concreto de baixo impacto ambiental. Ou seja, todos esses parceiros que eu acabei de falar foram fundamentais para o projeto ter hoje condições financeiras de ser executado e o suporte logístico fabuloso que eu recebo é através do Centro Universitário SESMAC, que me dá todas as condições, que me dá todas as oportunidades, que já me deu. E professor Douglas Aprato é um desbravador, é um visionário, e o doutor João Sampaio, outra pessoa maravilhosa que tem dado grandes contribuições para a sociedade do Brasil. Não falo nem de Alagoas, não falo nem de Maceió, porque quando eu me projeto como pesquisador, eu saio da escala regional e vou para o mundo. Como eu falei para você, Gorete, eu vou até a África do Sul agora em novembro apresentar parte do resultado que foi alcançado durante esse ano. Então, o Centro Universitário SESMAC hoje é internacional.
estamos para o mundo oferecendo informações importantes e nos mostrando importantes para a sociedade. Pois bem, dentro desse conceito, o que dizer das instituições, não é, de se credenciarem a apoiar? Tem abertura para isso? Olha só, Gorete, tem, claro que tem. Eu queria deixar registrado as instituições que fazem parte do projeto. Pois não. Além do SESMAC como provedor disso tudo, né, de ter aprovado através da minha pessoa o projeto Oceanos de Plástico, e participa desse projeto pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas, da Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal do Ceará, Universidade Fevale, do Rio Grande do Sul, que fica em Novo Hamburgo, o Centro de Monitoramento de Desastres Naturais, CEMADEM, que fica em São Paulo, a Universidade Paulista, que fica em São Paulo, a Unip, né? Instituto Biota, que é a nossa ONG, é fantástico. Bruno está sempre à frente dessas causas e ele está participando junto conosco. E duas internacionais, como eu falei, a Universidade de Lisboa e o Centro de Ciências Marinhas, que fica na Austrália. Pois bem, percebe-se a abrangência, né, da pesquisa e da importância, não só pelo foco que ela tem, mas dos agregados a esse trabalho. Eu pergunto, está na hora de as instituições públicas beberem na fonte das universidades, das faculdades, enfim, da academia? As academias, os centros universitários têm dado as suas contribuições de acordo com seus orçamentos, né? A gente viu aí 4 anos passados foram muito complicado para toda um retrocesso, né, para toda a sociedade, né? Principalmente nós somos pesquisadores, né? Não teve incentivo. Não tivemos incentivo, exatamente. O que se espera daqui para frente, na atual conjuntura, é que esses 3 anos eles sejam dobrados, não sejam 3, sejam 6, não sejam 6, sejam 12, ou seja, que esse projeto ele seja permanente, que o CNPq e o SESMAC já deram as suas contribuições. E esperamos que as outras instituições, outros órgãos que estejam ouvindo e vendo essa reportagem, fiquem sensibilizados com o que foi mostrado e queiram apoiar a nossa causa, porque eu não estou falando em nome só do SESMAC nem do professor Gessé, mas é uma causa de todos, é uma causa do planeta, né? Então, de acordo com alguns órgãos de estudo, já existe a possibilidade de termos um segundo planeta Terra para suportar a nossa forma de vida. E pelo que eu saiba e entenda, não existe outro planeta Terra. Então, o nosso modo de operação aqui na Terra já está extrapolando as condições de resiliência do planeta. Do planeta. É muita agressão. É muita agressão. E hoje a gente precisa de mais pesquisadores, de mais centros, de mais pesquisas envolvidas nesse âmbito para ajudar a entender, elucidar, mitigar essas situações que estão hoje nos incomodando. Exigido da sociedade que criou o problema, a solução do problema também, né, Isso, professor? a solução, eu digo de passagem que não é algo fácil de se conquistar, porque existem muitos resíduos que não têm nenhuma destinação correta, ou seja, para cada 10 resíduos que existem novos, já existem outras centenas deles que já estão aí depositados sem uma destinação correta. A nossa sociedade ela está cada vez mais utópica, está cada vez mais fechada, consumista, né, nesse sentido desse modo de consumo e de operacionalização, cada vez mais acelerado o nosso mundo. Dizia minha avó que eu brincava
e na hora de ir para casa eu ainda ficava querendo ficar para brincar mais. Hoje eu não vejo ninguém brincar nas ruas. As crianças agora estão no... Elas estão nos tablets, nos computadores. E sem nenhuma orientação, não é, professor? Isso. Então, é assim que a sociedade se encontra, né? Precisando de ajuda para ajustes e nós estamos fazendo essa pequena contribuição. Quando falei das instituições beberem na fonte, digo, poder público, para ações condizentes com uma prática ambiental correta, que passa na transversalidade, na escola, nos projetos sociais, enfim. Há uma série de ações que podem trabalhar conjuntamente entre o poder público e a ciência através das academias, né? Exatamente. Tanto é que nesse projeto, Gorete, a gente tem um lastro bastante expressivo de educação ambiental, que perpassa transversalmente, como você bem falou, que é a forma da gente alcançar a criança, porque é um ser que está em formação, é um ser que começou a sua vida e ele vai ser colocado na vida adulta pensando diferente. Então, assim... Porque aprende com o exemplo, né? Exato. A educação ambiental, ela é uma alternativa extremamente importante, salutar. E eu vou dizer assim, das práticas a mais barata possível, porque você educar uma criança no seio da família é algo muito básico, elementar, do que você tratar um problema já em cadeia evoluída em territórios que a gente não consegue dominar. Então, assim, a educação ambiental, então a gente, no dia 4 de junho, agora, semana passada, estivemos reunidos com o IMA, com o IBAMA, com a Secretaria de Educação, lá na praia, em comemoração ao Dia Internacional do Meio Ambiente, cuja temática é poluição plástica nos diferentes ecossistemas. Então, foi um domingo de envolvimento, de percepções, muita criança nos estandes, a gente levou os materiais da Polyconcrete, levamos o projeto para a praia, fizemos uma coleta simbólica entre os participantes. Sensibilizar os proprietários das barracas, né, a ter sempre a lixeirinha para que as pessoas lá que estão aproveitando as belas praias nossas, né, possam também acondicionar o seu lixo de uma forma correta, né? É a sensibilização, como você falou, Gorete. As pessoas, elas estão num ritmo tão acelerado que esquecem dos princípios básicos. É um detalhe que faz toda a diferença. Exatamente. Né? A educação ambiental, ela tem que estar dentro da formação do indivíduo, né? Ela não pode estar dissociada. Porque uma vez que a gente faz parte do ambiente, a gente tem que ser englobado, não dissociado. Certamente, professor. Olha, eu lamento informar que estamos no final da nossa entrevista e eu gostaria que reservar esse minuto final às suas considerações, ao que o senhor queira falar sobre o projeto. Eu quero agradecer a oportunidade de falar com vocês e levar o conhecimento o que a gente faz dentro do Centro Universitário SESMAC, dizer que as pesquisas, elas são fonte vital, né, de um processo de construção de novos conhecimentos. É através da pesquisa básica que conseguimos elucidar, encontrar caminhos, desvendar caminhos. E só através da educação ambiental é que a gente consegue mudar uma realidade. Então, o projeto Oceanos de Plástico, ele traz, além da temática de pesquisa científica, para comprovar o que existe de fato, os caminhos que levam ao plástico adentrar os oceanos e corpos hídricos, a gente traz uma roupagem com educação ambiental para conscientizar, para aprimorar aquela educação que é tão bem feita na educação básica, nas escolas. A gente entrando com o professor, dentro lá, com as estruturas da própria escola,
elevando o conhecimento e dando oportunidade para aqueles meninos e meninas fazerem um futuro diferente. E vamos apostar que vai dar certo. Já deu. Já está dando, não é, professor? Obrigada mais uma vez por sua participação aqui conosco e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Gorete. Até mais. Até mais. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.